Olá pessoal, mais um tutorial com produtinhos da Rinode, dessa vez a técnica escolher a pálpebra luz. Essa é a nossa modelo Jéssica e para iniciar o nosso tutorial iremos começar com a correção das sobrancelhas. Para isso eu utilizo o quarteto de correção de sobrancelhas Shape and Stay e um pincel duplo para fazer a correção das sobrancelhas da nossa modelo. Vocês podem observar que primeiro eu aplico a cerinha e logo depois eu misturo os dois tons de sombra no nosso quarteto e faço a correção e o preenchimento dessas sobrancelhas nas falhinhas. Observem que dá super certo a tonalidade misturada às sombras por conta da raiz do cabelo e a tonalidade do pelo da nossa modelo. Após eu finalizar o preenchimento, eu venho com a escovinha e esfumo para deixar essa sobrancelha com um aspecto mais natural. Vocês podem observar ali que o traçado saiu um pouquinho do nosso limite e por isso eu utilizei a haste flexível para corrigir. Em seguida eu venho com o corretivo Cover Plus HD na cor claro 02 e um pincel linguinha de gato para fazer o recorte dessa sobrancelha. Faço toda a limpeza na parte de baixo e também já arrasto esse corretivo para a pálpebra móvel superior da nossa modelo para ser a nossa base de sombras. O corretivo vai servir como base e fixar também essa sombra. Logo em seguida eu venho com a esponjinha e tiro todas as marcações e o excesso de corretivo. Eu volto com o meu pincelzinho chanfrado e um pouquinho da sombra e faço alguns retoques na sobrancelha onde o corretivo invadiu além do limite, né? Eu vou estar utilizando para esse nosso tutorial a paleta da Bella Oggi com um pincel de esfumar estilo rabo de cavalo e uma sombra marrom telha. Eu inicio o nosso esfumado no canto externo, com batidinhas depositando essa sombra no canto externo e arrastando somente o excesso para o côncavo. Eu faço o mesmo procedimento no canto interno e emendo o canto externo com o canto interno. E vou reforçando a tonalidade de marrom até atingir a cor que eu desejo. Logo em seguida eu pego um pincelzinho de cerdas naturais e uma sombrinha clarinha e faço a iluminação abaixo da sobrancelha, selando também aquele corretivo. Volto com o meu pincel de esfumar e um pouquinho de sombra e melhoro a transição entre o marrom e a sombra mais clara. Faço o mesmo procedimento no outro olho da nossa modelo. Depois de esfumar os dois olhos, eu pego o Final Touch e um pincel aplicador de sombra, umedeço o meu pincel e vou utilizar esse dourado para aplicar na região central da pálpebra, onde eu não tinha aplicado sombra. E aproveito e já faço a transição do dourado para o marrom. Por que eu umedeci o pincel? Para potencializar e fixar melhor essa sombra. Em seguida, eu dou uma limpadinha na pele, se caso tiver caído algum resíduo, e venho com um pincel de precisão, esse é o E36 da Ruby Rose, e pego uma sombra marrom escura de fundo mais frio para dar um contraste maior nessa pálpebra. Repito o mesmo procedimento que eu havia feito com o pincel maior de esfumar e volto com ele para melhorar essa transição. Faço o mesmo no outro olho da nossa modelo. Dou uma retocada no nosso dourado para ele acender um pouco mais. E logo em seguida eu venho com o delineador. Esse é o Define preto da Dazzle também. Observem que eu vou fazer um delineado de médio para grosso. Vou fazer um delineado mais alongado e não tão alto. Eu vou fazer ele mais na horizontal para alongar o olhar, né? Para não fechar esse olhar.
Eu faço um delineado mais fino também, não tão grosso, por conta da pálpebra, para aparecer a técnica, né, pessoal? Porque quanto maior o nosso delineado, mais a gente esconde aquilo que a gente já fez na pálpebra. Repito o mesmo procedimento no outro olho, né, do outro lado. E agora eu venho fazendo a limpeza com o pó compacto e uma esponjinha na parte inferior dos olhos. Eu aplico primeiro com a esponjinha e depois eu venho com o pincel de pó e esfumo, tirando todo o excesso. Lápis preto na linha d'água e rente à raiz dos cílios, essa lapiseira Kajal, né, que eu estou utilizando. Venho com o pincel de precisão e faço o esfumado inferior. Primeiro eu esfumo o lápis e emendo com o delineador para ficar um delineado esfumado. E logo em seguida eu volto com aquela sombra marrom mais escura de tom frio e selo esse lápis em toda a extremidade da pálpebra inferior da modelo. Em seguida eu venho com a máscara de cílios iMazing e aplico bastante nos cílios superiores e nos cílios inferiores. Eu aplico bastante máscara antes dos cílios postiços para dar sustentação para os nossos cílios. Logo em seguida eu venho preparando os cílios postiços. Esses cílios é aqueles que vêm em cartela com 10 pares de cílios que a gente encontra nas lojas do Xing Ling. É baratinho, mas é um cílio muito bom, desde que a sua raiz seja uma raiz transparente, pessoal, que aquela linha que une todos os tufinhos de cílios seja transparente. A cola que eu utilizo é a cola da Atelier Paris, que é a prova d'água e tem longa duração. Eu vou preparando os cílios e logo eu venho com uma pinça e venho aplicando os cílios no olho da modelo. Primeiro eu aplico a parte central, a região central dos cílios, logo em seguida eu aplico as extremidades e venho com a pinça fixando e levantando esses cílios, com o auxílio do meu dedo também, conforme vocês podem ver. Nós vamos agora para o batom, e o batom escolhido é o Mattify na cor Mag. E pessoal, aquele Mattify da coleção das blogueiras, um tom de marsala maravilhoso. E eu venho com bastante calma, bastante cautela e vou fazendo todo o contorno da boca da modelo e preenchendo ao mesmo tempo com o próprio aplicador do batom. Com muita calma, muita cautela, vou preenchendo, e se acontecer de errar, eu venho com a haste flexível e faço a limpeza e a correção. Vocês podem observar aí que eu vou retocar a cor do batom, mais uma camada de batom para reforçar a cor, e sai um pouquinho do contorno. Eu volto com a haste flexível, faço o retoque e venho com o corretivo também fazendo a limpeza dessa área que aconteceu de sair do contorno. Um pouquinho de corretivo no pincel linguinha de gato e tá tudo certo. Mais um pouquinho de Final Touch, dessa vez eu estou usando o Final Touch Glow na nossa modelo e abano até secar. Esse é o resultado final, pessoal. Ela ficou um arraso. Maquiagem, esse penteado é inspiração também para as nossas madrinhas, para as nossas formandas que estão se formando ou que estão casando as amigas agora. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até mais!